Olá, eu sou Caroline e o meu trabalho se chama Terapias de Base Comportamental e Terapias de Base Cognitiva, Aproximações e Divergências a partir de uma análise histórica. Ele teve como objetivo realizar uma análise histórica desses dois grupos de terapia, examinando as suas aproximações e divergências e estabelecendo relação entre essa história e as características das práticas atuais, especialmente no Brasil. Podemos observar que desde o início dessas terapias, que eu tomei como marco o uso do termo terapia comportamental pela primeira vez em 53 por Lindsley Solomon e Skinner, os termos relacionados a elas foram usados de diversas formas, com denominações e definições diferentes ao longo de todos esses anos. Alguns outros marcos importantes da área são o surgimento da terapia cognitiva proposta por Aaron Beck na década de 60, os questionamentos realizados por um grupo de terapeutas comportamentais em relação à desconsideração da cognição, que aconteceu na década de 70, culminando em 76 com o surgimento do termo terapia cognitivo-comportamental, e todos os desdobramentos da área que levaram o Stephen Hayes, em 2004, a usar a expressão as três ondas ou the three waves da terapia comportamental, se referindo aos três diferentes momentos históricos: o início, a terapia comportamental tradicional, a terapia cognitivo-comportamental e aquele momento em que novas terapias estavam sendo propostas, como a terapia de aceitação e compromisso e a psicoterapia analítica funcional. No Brasil, a área começou na década de 60, com a vinda do professor Keller em 61 para um curso de psicologia animal e comparada, e a partir disso começaram-se as práticas baseadas na análise do comportamento. Então, esse primeiro movimento no Brasil foi um movimento de aplicação da análise do comportamento no contexto da clínica. Houve também uma reflexão sobre a questão da cognição na década de 70, com a vinda do Michael Mahoney, inclusive, para o Brasil, e então a chegada da terapia cognitiva no final da década de 80, por meio de literatura internacional trazida por terapeutas e pesquisadores. Uma característica importante aqui no Brasil é que a terapia se desenvolveu fundamentada na análise do comportamento. Então, a nossa terapia comportamental tinha uma peculiaridade em relação à terapia comportamental americana de modo geral. E assim, então, em 99, essa terapia passou a ser denominada de terapia analítico-comportamental, em função da sua fundamentação teórico-filosófica. Partindo dessa linha histórica e da literatura da área, eu resumi algumas aproximações e divergências entre esses dois grupos de terapias. Algumas aproximações são as associações científicas, eventos científicos e publicações tanto de periódicos quanto de livros que as duas áreas compartilham. Também podemos observar o compartilhamento de algumas técnicas de intervenção que são usadas por pesquisadores e terapeutas nos dois grupos. E, com certeza, uma contribuição que a literatura mostra e que essa pesquisa mostrou foram os precursores e as origens das duas áreas que são muito compartilhadas. Em termos de divergências, temos a questão do mentalismo presente nas terapias cognitivas e não nas de base comportamental em sua maioria, o que impacta diretamente na compreensão do agir, do pensar e do sentir. Também temos os fundamentos teórico-filosóficos bastante diversificados e também a definição dos termos. Os mesmos termos são definidos por diferentes pesquisadores de formas diferentes. Essa história toda, em função das aproximações e ignorando as divergências, fez com que a área fosse tratada como uma única terapia, inicialmente denominada de terapia comportamental e mais recentemente denominada de terapia cognitiva.
Algumas características que a gente pode observar, que as de base cognitiva se constituem em 20 abordagens baseadas em evidências, em que o termo terapia cognitiva e terapia cognitivo-comportamental muitas vezes são usados como sinônimos, mas não necessariamente. Elas compartilham do pressuposto básico de que a cognição tem um papel mediacional fundamental, mas apresentam divergências de teorias técnicas e procedimentos de intervenção. As de base comportamental se constituem em uma variedade de práticas sem semelhanças filosóficas, conceituais ou metodológicas, podem estar baseadas no condicionamento respondente, na modificação do comportamento, na análise aplicada e clínica do comportamento, podem estar fundamentadas no behaviorismo radical, mas não necessariamente. E no Brasil, além da TAC, a gente tem a terapia por contingências de reforçamento, que também é uma modalidade exclusivamente brasileira. O que a gente pode então concluir é que a variedade de práticas que temos hoje, a variedade de nomenclaturas que temos hoje, não estão relacionadas às condições atuais, mas sim a uma multiplicidade teórico-técnica que está presente desde o seu surgimento. Muito obrigada.